Capítulo 10. Três coisas que Xiao Te perguntou deixaram Xia Qinghui de olhos arregalados. O que você vai fazer? Isso significa que que você pode obtê-los? Xiao Te perguntou esperançoso ao ver que ela não o recusou imediatamente. Xia Qinghui franziu as sobrancelhas e começou a falar devagar. Nunca ouvi falar das 7 ervas maravilhosas, mas o elixir da besta da terra, grau de força interior, só pode ser obtido matando esta besta. E quantas pessoas no Império do Vento Azul podem caçar com sucesso uma fera praticando a força interior? Mesmo no Palácio Divino da Nuvem de Gelo, poucos podem fazer isso. O cristal púrpura com veias celestiais é um tesouro imortal de valor inestimável que pode levar à loucura todas as 4 principais seitas. Um desses cristais custará tanto que uma pessoa poderia viver com esse dinheiro por 10 anos. Nem fale sobre essas 3 coisas. Mesmo que a própria senhora empreendesse a busca por essas coisas, seria impossível obtê-las. Xiao Te suspirou profundamente, sentou-se e fechou os olhos. Os dois ficaram em silêncio por um longo tempo. O que você vai fazer com essas 3 coisas? Xiao Qinghui perguntou de repente. Restaure seus canais de energia internos. Xiao Te respondeu. Não posso ajudá-lo. Xia Qinghui não acreditava que essas 3 coisas ajudariam a restaurar os canais da força interior. Caso contrário, seu mestre teria sabido disso. Xiao Te balançou a cabeça como se não importasse. Estes 3 as coisas não são o que uma pessoa comum pode obter. Eu apenas perguntei. Depois de uma breve pausa, ele continuou calmamente. Esposa, depois que você retornar ao Palácio Divino da Nuvem de Gelo, algum dia nos encontraremos novamente. Não me chame de esposa. Meu nome é Xia Qinghui. Ela respondeu bruscamente, sua voz fria novamente. Xiao Te disse descuidadamente. Eu casei com você, você se casou comigo. Nós nos curvamos para o céu e a terra e milhares de pessoas testemunharam isso. Fizemos uma cerimônia de casamento. Agora sou seu marido e você é minha esposa. Se não posso chamá-la de esposa, de que mais posso chamá-la? Xia Qinghui não disse nada. Algum tempo depois, ela disse indiferente. Não importa. Como desejar. Xiao Te sorriu amplamente, embora sua esposa não possa ser tocada, você pode falar com ela. Você ainda não respondeu à minha pergunta anterior. Depois de voltar ao Palácio Divino da Nuvem de Gelo, algum dia nos encontraremos novamente. Xiao Te perguntou. Não, Xia Qinghui respondeu. Ok. Xiao Te acenou com a cabeça e encostou-se na parede, fechou os olhos. Na verdade, você deve retornar ao Palácio Divino da Nuvem de Gelo o mais rápido possível, você não deve se preocupar comigo. Alguém tão talentoso quanto você não deveria ficar nesta pequena cidade de nuvens flutuantes e se apegar a mim. Quando você sair, todos saberão que você é um aluno do Palácio Divino da Nuvem de Gelo. Pelo menos nesta cidade de nuvens flutuantes, ninguém se atreve a me ofender, e posso viver mais confortavelmente. Ah, sim, talvez você tenha alguma objeção. Como desejar, Xia Qinghui disse indiferente. Parece que nunca nos veremos novamente. Se você não me deixar levar minha concubina, eu realmente posso me divorciar de você. O coração generoso de Xia Qinghui estava calmo como água, mas de repente ela sentiu o desejo de expulsá-lo da sala. Naquele momento, ela viu Xiao Te se levantar de repente e caminhar em direção à porta. Ela perguntou apressadamente. Aonde você vai? Não consigo dormir, vou olhar as estrelas. Xiao Te respondeu à pergunta dela, mas seu coração gemeu. Mulher, tente sentar no chão metade da noite. Vamos ver como você adormece então. Xia Qinghui não disse nada. Xiao Te abriu a porta e saiu. Era madrugada. Parado no meio do pátio, Xiao Te olhou para o céu cheio de estrelas com uma expressão determinada nos olhos. No entanto, sua alma estava cheia de ansiedade e ansiedade. Hoje foi o primeiro dia desde seu avivamento. E embora em comparação com o passado, sua mente mudou muito,
tanto que se pode até dizer que seu mundo virou de cabeça para baixo, mas mesmo sua mente forte não consegue encontrar uma maneira de sair dessa situação com canais danificados do interior força. Mesmo que ele consiga obter as 7 ervas milagrosas, o cristal roxo com veias celestiais e o elixir da besta de grau terrestre de força interior, a chance de restaurar com sucesso os canais do interior à força é de apenas 50%. Além disso, com suas habilidades atuais, será muito difícil obter pelo menos uma dessas 3 coisas. Neste mundo, apenas a força é respeitada. Se você não for forte o suficiente, pode nem mesmo sonhar em alcançar o que deseja. O que ele deve fazer? De repente, Xiao Che sentiu uma leve pulsação na palma da mão esquerda. Ele levantou a mão esquerda para ver uma luz fraca e piscante emanando da impressão da pérola do veneno celestial em sua palma. Os olhos de Xiao Che se estreitaram quando ele se virou para o norte. Isto é, além da intoxicação e do processamento, a pérola celestial venenosa tinha mais uma propriedade. Ela sentiu se havia ervas medicinais venenosas por perto. Se ela estivesse a uma certa distância de uma substância ou droga altamente tóxica, ela a localizaria e emitiria luz naquela direção. Mas desde que o ingrediente seja da mais alta qualidade. O nível de sensibilidade do pérola celestial venenosa era incomparavelmente alto. Nenhum humano pode atingir este nível. No continente da nuvem azul, esta propriedade se manifestou apenas 6 vezes, cada vez dando a ele a oportunidade de encontrar o mais raro dos tesouros exóticos. Esta propriedade. Existe um tesouro escondido em um lugar como este. A pérola celestial venenosa estava apontando para o norte, onde a montanha do clã Xiao estava localizada. Xiao Che só tinha um pequeno pátio. Sua localização poderia ser considerada a mais perigosa no território do clã Xiao, porque havia uma montanha atrás de sua parede. Esta montanha fazia parte do território pertencente ao clã Xiao. Às vezes, bestas selvagens com um baixo nível de força interior vagavam para o pátio, escalando o muro. E se alguém quisesse ultrapassar a montanha e se infiltrar no território do clã, essa seria a melhor escolha. Mas a força do clã Xiao na cidade das nuvens flutuantes era tal que até hoje ninguém se atreveu a fazê-lo. Xiao Che escalou o muro sem hesitar. Embora sua força interior fosse muito baixa, não foi difícil para ele escalar a parede de 3 metros. A montanha estava silenciosa e sombria. Se fosse o velho Xiao Che, ele nunca teria vindo aqui no meio da noite. A lua brilhava intensamente no céu estrelado. Xiao Che olhou em volta. Depois de se certificar de que não havia ninguém ali, pisando suavemente, ele caminhou na direção indicada pela pérola. Xiao Che alcançou rapidamente o sopé da montanha. A pérola da luz do veneno celestial ficou mais forte. Xiao Che parou e pensou. O que poderia ser? É claro que está aqui. Mas os farmacêuticos do clã Xiao devem estar aqui todos os dias, então que tipo de planta pode crescer aqui? Seja um tesouro celestial ou alguma planta medicinal valiosa, já teria sido encontrado há muito tempo. Então, por que esperou por isso? No entanto, a luz da pérola do veneno celestial aumentou, então o alvo não está a mais de 10 passos de distância. À luz da lua, os olhos de Xiao Che examinaram cuidadosamente cada centímetro do solo ao seu redor. Normalmente, quanto mais valiosa é a planta medicinal, mais perigosa ela se desenvolve. À primeira vista, a área ao pé da montanha estava coberta de ervas daninhas e Xiao Che só podia contar com a sensibilidade da pérola celestial venenosa. Xiao Che examinou cuidadosamente a terra. Ao seu redor, mas entre as ervas daninhas ele não conseguia nem encontrar as ervas medicinais mais comuns. Quando ele estava prestes a se render, seus olhos de repente notaram uma vaga diferença. O Xiao Che de hoje tinha uma intuição aguçada. Ele virou a cabeça e olhou na direção do lugar, o que lhe deu uma sensação desagradável, que ele experimentou pela primeira vez neste mundo. Uma erva daninha crescendo na beira do penhasco chamou sua atenção. Xiao Che caminhou até a saliência de pedra, agachou-se ao lado dela e olhou para a grama por um longo tempo. Eram plantas pequenas com grande vitalidade.
Podemos dizer que se agarram à vida, fincando raízes onde quer que cheguem. Havia uma pequena fenda na grama intocada. O buraco era tão pequeno que apenas 2 folhas de grama cresceram lá. Mas se você olhar bem de perto, verá que essa grama é significativamente diferente das ervas daninhas ao redor. Uma leve brisa noturna soprou, balançando a grama. Naquele momento, os olhos de Xiaotie estavam cravados em uma pequena fenda, e de repente ele viu a forma incomum dessas 2 folhas de grama. Elas apareceram por um momento e então desapareceram sem deixar vestígios. O coração de Xiaotie bateu com alegria. Ele estendeu a palma da mão esquerda com a pérola do veneno celestial em direção a uma pequena fenda. Iluminado por uma luz verde fraca, 2 folhas de grama reapareceram lentamente. Erva estelar escondida. Esta é de fato a grama estelar oculta. E não 1, mas 2. Xiaotie disse em voz baixa. Ele abaixou a mão esquerda. A pérola celestial venenosa explodiu em chamas e 2 restos da erva estrela oculta desapareceram na palma da mão de Xiaotie. Quanto mais valiosa era a erva medicinal, mais difícil era coletá-la. Mesmo o menor erro pode danificar o material, reduzir sua eficácia ou mesmo destruí-lo completamente. Mas com a pérola venenosa celestial, ele não tinha nada com que se preocupar. Pérola celestial venenosa pode coletar ervas sem efeitos colaterais. Sua aura envolve completamente a grama, não deixando nenhuma possibilidade de vazamento de energia espiritual. Isso não é apenas uma surpresa, é um milagre. Xiaotie olhou para as folhas de grama parcialmente escondidas em sua palma, suas mãos tremendo de excitação. Em todos os 24 anos de sua vida, ele viajou extensivamente pelo continente da nuvem azul e encontrou apenas uma planta grama estelar oculta. E logo no primeiro dia no continente do céu sem fim, encontrei 2 de uma vez. E mesmo perto de uma montanha pertencente ao seu clã. Pode-se dizer que não houve diferença entre a grama estelar oculta e as ervas daninhas ao redor. Era impossível distingui-los se ele tentasse fazer isso sozinho. Mas esta planta tinha a capacidade única de se tornar invisível. Isso significa que se alguém quiser encontrá-lo, será muito difícil fazê-lo. Seu professor disse uma vez que a grama estelar oculta é um tesouro do céu e da terra, mas poucas pessoas sabem sobre sua existência. Em todo o continente da nuvem azul, não havia mais do que 5 pessoas que poderiam identificá-la. Apenas a venenosa pérola celestial poderia descobrir este tesouro celestial. Na verdade, o céu é misericordioso comigo. Encontrar essas 2 restos da grama estelar oculta é como obter um trunfo. Depois de fazer as pílulas estelares ocultas com eles, posso fazer o que quiser com segurança, até matar e roubar pessoas. Xiaotie riu enquanto pegava a grama estelar oculta em sua mão e a enviava para um armazenamento no espaço interno a pérola venenosa celestial. A luz piscante da pérola venenosa celestial desapareceu. Xiaotie estava feliz. Não havia mais razão para ele ficar aqui. Ele se virou para ir para casa quando de repente percebeu um ponto brilhante. Xiaotie parou e começou a espiar. 50 metros à frente, sob a luz fraca da lua, ele viu algum tipo de massa leve, semelhante a uma sombra branca. O que poderia ser?